Homens que acham seu pênis pequeno gostam mais de carros esportivos? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte. Você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto especial. Mas para isso é preciso acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, temos pergunta de um ouvinte apoiador, Altair? E uma pergunta zoeira. Fazia tempo que não tinha uma zoeirinha, né? Fazia tempo. Não é mesmo? Estamos juntando aqui um estudo feito fora do Brasil, com masculinidade tóxica. Mas é o seguinte, Altair. Esse tema nasceu no grupo de apoiadores, né? Foi uma sugestão Do nosso apoiador Danilo Reis Coimbra, que é educador físico e docente na Universidade Federal de Juiz de Fora, de Governador Valadares, né? E é de um estudo, ou de uma matéria, né? Diz respeito a uma matéria que deu na Folha de São Paulo, Altair. Isso, entre outros lugares. Exatamente. E na Folha ele afirma o seguinte no título: homens que acreditam ter pênis pequeno se atraem por carros esportivos, diz estudo. É sempre um estudo que diz, né? É sempre estudo que diz, ó. Mas eu vou ler um trechinho aqui, ó. Pesquisa feita pela Universidade de Londres sugere que participantes escolheram automóvel como forma de compensação. Aí tá aqui, ó, a notícia é recente, né, de 13 de janeiro deste ano, 2023. Isso. E diz o seguinte: os homens milionários que se cuidem. Sabe aquela história de que o carro é um reflexo do dono, ou de que o veículo pode dizer um pouco mais sobre o proprietário? Um estudo realizado por 3 pesquisadores da Universidade de Londres sugere que os homens que acreditam ter um pênis pequeno ou abaixo da média compensam a insegurança ao escolher um veículo. Altair, vamos lá. Coragem. Esse estudo, primeiro, né? A primeira pergunta é: esse estudo é confiável, né? Segundo, dá para afirmar com evidências científicas isso que a matéria na Folha de São Paulo afirmou, Altair?
Então, esse é um tipo de estudo zoeiro, né? E esse episódio é pra ser zoeiro mesmo, tá? A ideia é que seja lúdico e tal, não é pra gerar depressão nas pessoas e tal. Por que que esse tema de se você tem pinto pequeno, você gosta mais de carro esportivo, né? Isso não é uma coisa só desse estudo. Tipo, é uma coisa do ideário popular, né? Assim, não sei se você já deve ter ouvido falar disso, né, Ken? Assim, no senso comum, na boca do povo. Sim, no senso comum, sim. No senso comum, sim. Inclusive, não só homens, como mulheres também falam isso, né? Isso. O cara lá comprou uma Ferrari pra compensar o pinto pequeno. Eu fiquei com vontade de chorar. De falar, coitado desse homem. Esse tipo de comparação, na verdade, esse episódio tem várias camadas. Assim, é pra ser uma coisa leve, tá? Mas tem várias camadas, assim, e é interessante. Ele é um desapontando estudos, então, na verdade, a gente tem que mostrar a genealogia desse estudo. Esse estudo que foi enviado, então, muito obrigado, o nosso querido apoiador Danilo, né, sempre presente nas discussões do grupo. Uma das grandes coisas do Naruhodô é o nosso grupo de apoiadores, sempre aparecem discussões muito prolíficas ali. Sou muito grato aos nossos apoiadores, não só pelo apoio ao podcast, mas também pela contribuição do tempo deles nas discussões que temos por lá, e vira e mexe surgem alguns temas interessantes ou curiosos, como esse, por exemplo, né? Que colocaram lá e falaram, achei interessante, dá para falar alguma coisa. Então, muito obrigado, antes de mais nada. A ideia aqui é o seguinte, vamos falar primeiro da primeira camada, que é a genealogia desse estudo. Esse estudo não estava só na Folha de São Paulo, ele foi republicado em muitas mídias, inteiro, jornais, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro, várias línguas e tal. Lembrando que o estudo original, ele é um estudo que foi submetido em algum lugar em janeiro deste ano. Então, assim, ele foi submetido lá pelo dia 5 de janeiro. No dia 10, assim, já começou a ter notícias sobre. E publicados em jornais, né? Como se o estudo tivesse sido, de fato, publicado já. Então, assim, a primeira camada é essa camada da divulgação, né? Então, esse estudo da Folha de São Paulo vem de um outro estudo em inglês, né? Assim, na verdade foi publicado em vários lugares, mas esse da Folha de São Paulo puxou um tema que é de um blog que chama Autoblog, que é um blog sobre carros. Fala de coisas de carro e tal. Aí, nesse outro... Tudo está na descrição, tá? Os links. Nesse blog. Eles falam um pouquinho mais do estudo. Aí tem o link para o estudo original. O título é até engraçado, né? A psicologia dos carros rápidos e os paus pequenos. Esse é o título do trabalho. Tá? É isso. Então, assim, é uma coisa muito catchy, né? É muito marketing, não é verdade, Kay? Não é um pitch de marketing? Opa! Não atrai a atenção de todo mundo? É bacana, né? São 3 pesquisadores, o Daniel Richardson, o Joseph Devlin e o John Hugan. Acho que o orientador é o Chuck Thompson, que é uma 4ª pessoa, e eles são do Departamento de Psicologia Experimental da University College London, né, na Inglaterra. Legal. Até aí, estudar essa associação não é um problema, né? Tanto é que a gente vai falar se faz algum sentido ou não. Isso não é um problema. O grande problema é que esse estudo, especificamente, de novo, ele foi submetido para alguma revista no dia 5 de janeiro. No dia 10... já tinha notícias de jornal falando como se fosse um estudo aceito em alguma revista e já publicado, né? Na verdade, esse estudo, ele estava num site, né? Os pesquisadores já conhecem isso há algum tempo. É um site que chama Arxiv, que é um site onde você, por exemplo, você está escrevendo um artigo. Hoje em dia começou, e o que é muito importante, uma série de iniciativas para publicação de artigos científicos de uma forma mais transparente, né? Tem uma série de iniciativas. A gente tem um Naruhodo um pouco mais antigo que até fala sobre isso, né? Do histórico dessa questão, assim como a questão dos artigos científicos ser uma coisa bem complicada, que é o Naruhodo 316, que é como funciona a publicação de artigos científicos, né? Na última década, por exemplo, começou a ter uma grande iniciativa por uma ciência mais aberta, não pagar para publicar, coisas do tipo. Então, no episódio 316, a gente explica isso com mais propriedade. E aí, muitos pesquisadores, inclusive é meio que obrigatório em várias universidades, que não é só escrever o artigo, analisar os dados e enviar para a revista. Não é só isso. Certo. Então, tem sites, um deles é o Open Science Foundation, né? Tem o Clinical Trials, tem vários sites, em que você coloca naquele site, por exemplo, hoje,
você faz um cadastro e você coloca qual a sua pergunta de pesquisa, como você vai fazer a pesquisa, que variáveis você vai coletar, como você vai coletar, se você fez cálculo de amostra, como você vai analisar os dados. Ou seja, você coloca todo o protocolo de pesquisa no site, né? E quando você cadastra ali, fica isso é ligado a um log e uma data, né? Então, já tem um registro, fica um registro público de que você está pensando em fazer aquela pesquisa, né? Aí beleza. Aí depois você submete os dados, você coloca, depois que você terminou de coletar tudo, você coloca os dados ali e coloca a análise bem como o paper, né? Então, a inserção dos dados tem que vir sempre depois do cadastro da pesquisa, né? Beleza. Então você cadastra a ideia, coloca os dados e o artigo. Depois que você faz tudo isso, aí você submete para uma revista científica para ser analisado por pares, né? Beleza, tá? Então, o que esse artigo fez? O que esses pesquisadores fizeram? Colocaram os dados, colocaram lá a proposta da pesquisa, né? Colocaram no Open Science Foundation e nesse site, né? Colocaram lá. Eles devem ter submetido para alguma revista, mas não foi dito. Não tá claro para qual revista, quando eles submeteram. Eles devem ter submetido, né? Ou seja, esse artigo não passou por revisão por pares. Não caiu onde tem revisores especializados na área ou no método para olhar o artigo, né? E como isso é público, porque tem que ser público, né? Esse ArcVex é um site para pesquisadores, para você ver o que seus colegas estão fazendo. Tem até um espaço para você dar palpite. Você pode dar palpite sobre o artigo também, tá? Mas isso é uma coisa de pesquisador entre pesquisadores em si, né? Esse site, ele era meio obscuro, assim. Ele começou a ficar popular por causa da Covid, da pandemia, né? Que, como que tinha que publicar rápido, muitos artigos de teste de vacina, de procedimentos, ficaram disponibilizados ali, né? Antes da revisão por pares, né? Certo. Tanto é que muitos artigos que fizeram bafafá na internet só estavam nesse site, e quando eles tentaram publicar numa revista, batia e voltava. Porque o revisor falava, isso aí tá errado. Esse artigo tá com muito viés. Então, esses monte de artigo de cloroquina, ivermectina, esses desgraça do satanás aí, se você olha, o cara coloca a referência, né? Fala, não, temos um artigo publicado. Você vai ver, tá nesse site. E aí você procura o artigo. Será que ele conseguiu ser publicado? Não conseguiu em nenhum lugar, né? Só que aí o que acontece? O jornalista não tem discernimento para perceber isso. Ele não sabe a diferença entre um artigo revisado por pares ou não, né? E aí os malditos viram, assim, eu vou supor que os autores não estão de má fé, porque eles fizeram o procedimento correto, né? Cadastraram o artigo, os dados e deixaram lá e submeteram para uma revista, né? Se for aceito em algum lugar, beleza, tá? Só para você ter uma ideia, eu fiz uma amostragem, assim, para cada artigo que é publicado tem um site, né? Tem uma página onde tem lá o título do artigo, os autores e o draft do artigo, né? Falou, legal. Normalmente, em média, cada artigo tem, em média, coisa de 100 views. 150 views antes de ser publicado e coisa de 20 downloads, tá bom? Algo assim. Aí temas mais populares costuma ter mais downloads e mais views, né? Mas não foge muito disso. Por quê? Porque é os pesquisadores da área que olham, só para ter uma ideia, às vezes dá um palpite, às vezes são colegas dos próprios autores que olham. Sabe aquela coisa de foto de família? Que só a sua mãe vai querer ver uma foto sua, ou a sua tia, uma foto de você com 2 aninhos? Sabe? É aquela coisa, né? Esse site, esse artigo, por causa do tema, obviamente, ele tem 60 mil views e 4 mil downloads. Porra, duro, né? Ou seja, esse não foi revisado por pares, mas aí, modéstia à parte, como eu sou revisor de várias revistas, eu fiz uma revisão por pares do artigo, e o artigo tá ruim, tá? Tem muita coisa pra mudar no artigo, tá? Então vamos falar primeiro, a segunda camada. Então, primeira coisa, um monte de jornalista já publicou como sendo verdade uma coisa que não foi revisada, tá? Tudo bem, esse negócio de pau pequeno e carro esportivo é meio idiota, tá bom? Mas isso aconteceu muito na Covid, muito na Covid, tá? De tratamento ineficaz, gente morreu porque tem jornalista mal formado que fica reproduzindo notícia em inglês fazendo isso. Com base em artigo, não vai na fonte original, nem pra ver que é um artigo que não foi revisado por pares, tá? Então isso é a primeira coisa. Tipo, o tema é meio jocoso, meio zoeiro, mas pode incorrer em coisas muito graves,
tá? Muitos desses... isso é uma estratégia comum que tem aparecido. Eu sou lá aqueles coach de vida, de alimentação saudável, você vai viver pra sempre, não morre mais, sabe? Eu quero mostrar se o meu chá de cúrcuma é bom pra curar a sua frieira, sua disfunção erétil e câncer, né? O que eu faço? Bolo um artigo, coloco cadastro no Open Science Foundation, coloco no Archivix e pronto, já tenho o link. Então eu já digo, agora tenho evidência científica, mas não submeto pra nenhum lugar. Isso é uma tendência crescente, jornalista tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Senão é uma outra forma de deturpar a ciência para ficar usando nessas bobagens, tá? Então, de novo, a gente usa um tema zoeiro, mas para falar de uma coisa séria, tá? Então, se você entra nesse site e tem um artigo, espere ele ser revisado por pares e publicado em algum lugar para dizer que vale alguma coisa, a menos que você tenha discernimento de ir nos dados, né? Porque uma vantagem do do artigo estar nesse site, né, do Open Science Foundation, é que eles são obrigados a colocar os dados, né? E como eles são obrigados a colocar os dados, você pode baixar os dados e analisar por você mesmo. Aí eu fiquei na curiosidade, vou analisar por mim mesmo, claro, por que não, né? Então é um banco de dados tranquilo, dá para analisar, o delineamento não é complicado, né? E aí, assim, falando um pouco da motivação dessa pesquisa, né? A primeira motivação é a zoeira. Mas olha, é uma zoeira, mas é um estudo que faria sentido ser feito, né? Porque pra ver se esse senso comum faz sentido ou não. Isso, exatamente. Não é porque é zoeira que não tem que ser respondido. Tá aí os episódios do Ig Nobel, que a galera gosta muito. Todos são importantes. Né? Se o estudo for bem feito, ele pode ser, inclusive, um bom candidato pro Ig Nobel. Isso, esse podia ser um bom candidato mesmo, né? Se ele for publicado bonitinho e tal, né? Mas assim, pensa comigo, você acha que, cara, homens que gostam de carros, é que assim, no artigo eles falam de fast cars, carros rápidos. Seria o carro esportivo, vai. Você acha que essa associação é forte entre você gostar de carro esportivo e o tamanho do seu pau? Você acha que isso tem alguma coisa a ver? Fale como representante do gênero. Como representante... Olha, como representante da comunidade nipônica, que tem lá a sua fama de um pinto menor do que a média da população... Né? E também tem muitos carros esportivos legendários, não é? Exato. Mas olha, eu não tenho um amigo asiático com um carro esportivo. Boa. Já é uma boa evidência. Sabe, né? assim, então, sei lá. Sabe assim? Agora, eu vejo mais relação com uma busca por uma percepção ou sensação de jovialidade do que relacionar diretamente com o tamanho do pênis. Então, mas use o seu chapéu de publicitário agora. Né? Você já trabalhou com empresas, empresas automobilísticas. Sim. Então, quando você pensa em carro esportivo... Inclusive com carros de modelo esportivo, né? Assim, essa pauta nunca foi abordada a não ser de maneira zoeira e jocosa, assim, sabe? Quando era abordado de maneira séria, tinha muito mais a ver com isso que eu falei, com a busca por uma jovialidade, sabe? Status, com certeza, mas poderia ser um carro de luxo não esportivo, certo? Você ter qualquer modelo da Land Rover, por exemplo, já também transmite status, mas não transmite o que um carro esportivo transmite, né? Que é essa coisa do gosto pela velocidade, que remete meio que à juventude, né? Aí sim acho que há uma relação, podemos até fazer um estudo sobre isso, hein? Então, e na verdade, essa é uma sensibilidade muito boa, porque temos estudos sobre isso já. Né? O efeito da idade é muito importante. Tá? Então, assim, antes de entrar no estudo em si, né, o que a gente tem? Na verdade, o carro esportivo, o carro caro, né, aí entra em qualquer tipo de carro, existe uma teoria, de novo, a gente tem que pensar nas 4 causas, tá? A gente tem uma ideia que, de novo, é onde muita gente me pergunta, né, porque eu vim dessa área, meu doutorado foi nessa área, né, hoje tem um movimento dizendo que psicologia evolucionista é meio pseudociência. Na verdade, não é. Tá? Porque a psicologia evolucionista ela mudou com o tempo. Se você pegar a Cosmides YouTube de 2006 e aplicar hoje, de fato fica meio pseudocientífico para várias coisas.
tá? Mas a psicologia evolucionista, ela tem muitos autores, então ela tem um nome... A variabilidade de teorias dentro dessa árvore aumentou muito, né? E você tem muita coisa boa dentro da psicologia evolucionista moderna, né? Validada, com bons princípios, mas tem coisas que tentam reproduzir a psicologia evolucionista dos anos 2000, que aí cai numa coisa meio pseudocientífica mesmo. Uma das coisas, aí acho que vai ficar claro para você isso, Ken, é, por exemplo, o efeito da psicologia evolucionista no consumo. Tá. Publicitário quer justificar coisas... Não sei por quê, porque a publicidade funciona independente da teoria, né? Porque as pessoas querem comprar e tem gente querendo vender, né? Mas tem um conceito que é chamado consumo conspícuo, tá? O consumo conspícuo é uma ideia que vem lá do Darwin. Certo. O Darwin jogou esse verde, 1897, né? Ele jogou essa ideia, que ele fala o seguinte, que o gosto das pessoas por itens de luxo, né? A gente pode fazer um paralelo entre você gostar de itens de luxo, carros, mas pode ser joias, qualquer coisa, né? É associado com a ideia da cauda do pavão. Sabe o pavão macho? Ele não tem aquele rabão? Sim. Ele usa aquele rabão todo para se mostrar para fêmea, né? Uhum. Aquele rabo é um indicador honesto do recurso dele. Porque imagina, você é um pavão, tem aquele puta rabo gigante, né? Uhum. Você usa ele para mostrar para as fêmeas. A fêmea não avalia o rabo do pavão, ela avalia também, poxa, esse pavão, para ter esse rabo todo e ainda fugir dos predadores, ele tem que ser muito forte, né? Ele tem muito recurso genético, muita qualidade, né? Muita aptidão física, tá? Então, o rabo do pavão é um indicador honesto de recurso, tá? No mundo do pavão, no mundo das aves, isso funciona muito bem. Tem muitas estratégias de aves assim, tá? Onde que tá o problema? É você fazer uma ponte direta da causa final disso pro consumo. Então, um pavão macho rebolando lá pra fêmea, e a fêmea avaliando, nossa, seu pavão, como você é gostoso, porque você é forte, né? Com esse rabo todo, a raposa não te pega, e mesmo assim você rebola pra mim, que beleza, né? Você comparar isso com o consumo, o desejo de compra de um carro de luxo, como se fosse o rabo do pavão homem, né? É um salto muito grande. Vamos concordar. É um salto muito grande, tá? Mas e aí é uma coisa meio pseudocientífica, muita gente faz o mesmo paralelo. Eu ter um carro, sei lá, eu ter uma Ferrari, né? É um indicador honesto de que eu tenho muito recurso. Então, tipo, as meninas vão querer me pegar. Entende a ideia? Sim. Entende a ponte? Tá? Vamos deixar na descrição um estudo que não é a associação do carro com o rabo do pavão. Essa associação é teórica, né? É só uma analogia, tá? Mas existem artigos publicados que existe uma associação entre ter carros caros e uma maior quantidade de parceiros sexuais, tá? Mas isso só vale para relacionamentos de curto prazo. Só funciona no curto prazo. No longo prazo, você não consegue relacionamento só por causa do carro. Perfeito. Tá? Inclusive tem estudos com N grande em vários lugares mostrando isso. Então, se você está focado numa estratégia de curto prazo, né? É basicamente o moleque, né? O cara novo, né? O cara novo tem as motos, carro bacana, essas coisas, fica lá pegando as cocotinhas, né? Mas depois de mais velho, isso perde o sentido também tanto pelo olhar da mulher como dele mesmo, né? Então, isso muda com a idade. Isso tem muito a ver com um episódio que a gente gravou lá atrás, que é o Naruhodo 92, como funciona a química entre duas pessoas. Que a gente fala dessa coisa das estratégias reprodutivas também, tá? Que é algo muito importante e tal. Mas, como você bem comentou, foi muito sensível, tem uma questão da idade muito importante, né? Então, assim, normalmente, o homem tem uma estratégia de mais curto prazo quando ele é mais jovem, né? E isso vai mudando quando ele vai ficando mais velho, mas não muito. Já nas mulheres, isso é mais fluido. As mulheres têm um padrão de escolha por curto prazo quando são jovens. Quando é mais velho, vai ficando um padrão de longo prazo. Na mulher tem uma variabilidade maior. Isso é uma camada, é a camada da causa final, né? É a camada da estratégia reprodutiva, tá? Mas a gente tem uma outra camada também, que é uma camada individual, que é o que a gente falou nesse episódio 92, né, do Naruhodo, que é, às vezes você tem um homem, né, biologicamente homem, tá? Eu tô falando aqui de sexo, não gênero, tá? Certo. Você tem um homem, biologicamente homem, que não tem essa estratégia de ficar correndo atrás das meninas, ele não quer ficar tomando toco o tempo todo. Então ele tem uma disposição comportamental mais passiva,
E você pode ter o contrário, você pode ter a menina que quer escolher os caras também. Então ela pode ter uma disposição mais ativa, né? Isso é uma disposição comportamental, uma estratégia, né? Apesar da causa final, você tem uma causa eficiente que é modulada pelas suas estratégias de aprendizagem da sua vida para ser mais ativo ou não. O problema é que as estruturas culturais que a gente tem hoje em dia, sobretudo em sociedades ocidentais, as estruturas culturais de gênero acabam meio que gerando um conflito entre a causa eficiente individual e a causa final evolutiva, né? Então, se você é mulher, você não pode ficar correndo atrás dos caras. Você é homem, você tem que ir lá correr, sabe? Esse tipo de conflito. Hoje tem sido isso muito discutido, tem melhorado bastante. Tá? 10 anos atrás era diferente. Ainda bem. Ainda bem. Né? Mas isso não quer dizer que não seja fonte de conflito para os indivíduos. Existem reações a esses conflitos. Tá? Reações sociais muito interessantes, inclusive, né, de serem observadas. Quando você pega todo esse movimento Red Pill, Incel e tal, é uma reação. Né? É uma reação a esse conflito entre a causa eficiente individual, que é a disposição comportamental do indivíduo, e a causa final da estratégia reprodutiva. Esse conflito gera uma discussão que é muito útil, muitas pessoas se reposicionam, mas também gera reações de pessoas que têm o status quo de manter as coisas como estão também. Então, movimento incel e várias dessas coisas que são associados com outros movimentos sociais também. Tá? Movimentos extremistas, movimentos de conservadores nesse sentido de costumes, são muito associados com a cultura incel e também com essas culturas de defesa da causa final evolutiva como uma estratégia que deve controlar todos os indivíduos. Né? Então, uma bobagem que um monte de... De novo, quando você tem... eu tenho empatia por essas pessoas porque eu sou nerdola velho, assim, eu tenho de fato empatia, eu falo com lugar de fala, assim. Eu entendo, você que tem 15 anos, nerdola, não pega nem frieira, nem resfriado você pega, eu entendo você. Entendo, só que você tá sendo idiota, sabe? Porque, de novo, com 18, com 16 anos, você começa a votar. Aí você vota nos imbecil só porque você não consegue pegar ninguém. Tá? Eu entendo você, eu não pegava ninguém também, sabe? É assim mesmo. Só não misture as coisas, tá? Então você começa a ver na internet esse discurso assim, que é completamente errado, de que quando as mulheres são jovens, elas podem fazer o que elas querem porque as mulheres escolhem. Quando elas ficam mais velhas, elas perdem o valor de mercado, né? O homem só vai ter o valor de mercado dele quando ele ficar mais velho, né? Ele tem 30, 35, porque ele já tem uma grana, já tá estável, e aí ele quer pegar as novinhas, né? E, de novo, se você parar para pensar por um instante de forma geral, parece que faz sentido. Só que essa explicação é a explicação da causa final, reprodutiva, que se aplica à média dos indivíduos, mas não a você, incel do desgraça, do satanás. Não a você, sabe? É isso que gera o feminicídio quando você tem 35, sabe? Então, esse é o problema, é o conflito entre a causa eficiente individual, que é a sua estratégia. Você pode ser mais tímido, menos tímido, né? E a causa final evolutiva. Esses conflitos têm que ser discutidos, e quando você faz esse tipo de aplicação da causa final na eficiente, você cai numa pseudociência zoada. Uma falácia, né? Uma falácia completa. E você alimenta uma série de discursos presentes no mainstream aí, nesses TikTok de criança e tal. Só para ter ideia, um exemplo muito comum em TikTok é aquele movimento do Sigma Male. No Brasil tá chegando, cuidado, estamos fazendo uma previsão. Nos Estados Unidos é muito forte. O homem Sigma Male. Antes o alfa male, o beta male, né? Os caras ficam betando as meninas, os alfa, né? Que tal. Agora foi suplantado, tem os sigmas. Vamos fazer um episódio mais pra frente, mostrando que essa coisa de macho alfa, tudo bobagem, não vale nem bicho. Tá? A gente vai ver isso depois, tá bom? Mas em tweet, o que se propõe a ser esse Sigma Male, esse macho sigma? Então, é a reprodução dessa estratégia reprodutiva biológica da causa final não é eficiente. Quer dizer o seguinte, eu sou um homem sigma, eu tenho que ser seguro de mim mesmo, né? Então, não é para ligar para mulher. Assim, você só vai ligar quando você tiver uns 30, 35. Então, você tem que trabalhar, juntar suas coisas, juntar sua renda, seus recursos, para quando você estiver bem seguro de si mesmo, você vai escolher. Você vai poder ter quem você quiser. Meu Deus. Não é um discurso, assim... De novo, falando rápido, pega, sabe? Falando rápido, quando você é novo, pega. Falando rápido com um jovem
ignorante e desesperado. Sim, e comum. Isso que é o importante, comum. Uhum. É muito mais comum do que parece, tá? Não é jocoso, assim, é muito comum, tá? Uhum. E é por isso, por esse tipo de discurso, esse conflito da causa final com a causa eficiente, que gera, por exemplo, o interesse de 4 mil downloads num artigo que nem foi publicado, um artigo ruim, para testar uma questão que todo mundo tem curiosidade, e aí gera aquela conversinha de bar, aquela bitoquinha, né? Então o artigo é ruim. Vamos lá, vamos destrinchar ele. Então, a ideia é boa, Sim. O delineamento do artigo é ok, mas a análise é ruim. Entende? Então, eu faria uma outra análise, tá? Mas enfim, só para mostrar a ideia do artigo, tá? Então, e veja como é muito, muito distante da realidade, assim, porque é um estudo experimental, né? Eles fazem assim, eles pegaram um grupo de 200 homens, tá? 200 homens, na Inglaterra, né? A média de idade deles era em torno de 28 anos, tá? E aí trouxeram no laboratório, eles mostravam para você uma tela de computador, e nessa tela aparecia frases, né? Aparecia uma frase por uns segundos, vinha uma tela branca, depois vinha um produto para você avaliar. E embaixo do produto tinha um slider, sabe? Que você clica e arrasta. E a pergunta era assim, o quanto você gostaria de ter esse produto? Tá? E tem um slider. Aí numa ponta de não gostaria nada, né? E uma muito, com certeza. Tá? De nada a muito. O quanto você gostaria de ter esse produto? Aí você colocava o slider. Aí aparecia, por exemplo, doces, comida, aparecia produtos mesmo, né? Roupas, coisas do tipo, e os carros, né? Carros de luxo. Aí tinha a fotinha do carro rápido lá, né? O carro esportivo. Então, basicamente, o experimento era esse. Eu te mostrava uma frase e depois você avaliava produtos. E tinha vários trials, vários produtos diferentes. A questão eram as frases. As frases, não era dito isso pro respondente, tá? Para o respondente era dito que ele ia fazer uma atividade sobre multitasking, em que ele, na verdade, era um experimento para avaliar padrões de compra na internet. Tá? Contaram uma história, e aí a pessoa respondia, então, basicamente ela via isso. E aí as frases eram divididas em 2 grupos. Você tinha um grupo de frases que era chamado frases de baixa autoestima, ou seja, como você não tinha tempo para avaliar aquela mensagem, você tirava aquela frase como verdadeira. Né? Deve ser verdade. Por exemplo, uma frase de baixa autoestima. Em média, uma pessoa tem 12 parceiros sexuais na sua vida. 12. A média, na Inglaterra, a média é 4 parceiros. E na frase está dizendo 12. Ou seja, a frase está dizendo que, em média, a população tem muito mais parceiros que você. Sim. Né? Ou seja, vai diminuir sua autoestima. Sim. Essa é a ideia. Tá? Então, por exemplo, 93% das pessoas na Inglaterra disseram que elas doaram para a caridade no ano passado. 93%. Tá? Que é muito mais do que, de fato, as pessoas doaram. Certo. Putz, eu não doei para caridade, né? Ó, todo mundo doou, menos eu. Tá? Então, essa é a ideia. E aí, uma das frases era a seguinte... o tamanho médio do pênis ereto é 18 centímetros. Certo. Tá? Essa é a baixa autoestima. Puta, 18 centímetros, velho, tá duro. Né? O crânio aqui, o Jaime, tá triste. Né? E aí, um outro grupo de pessoas viu as frases de autoestima. Né? Certo. Então, por exemplo, um pênis ereto, em média, tem 12 centímetros. Tá? Ou, por exemplo, a média do IMC do mundo é 30, que é o limite do obeso. Aí provavelmente você vai ter menos. Tá? Ou então, é mais provável que um respondente tenha menos. Isso, exato. Então, entendeu o delineamento, né? Te mostra as frases servem como ativação, depois mostra os produtos para você avaliar. Certo. Tá? E algumas frases acabam provocando baixa estima e outras provocando alta autoestima. Exatamente, é essa a ideia, tá? Aí mostraram lá para as 200 pessoas, todo mundo viu e tal. Aí o que eles encontraram, né? Que quando você tava... primeiro, quando você vê o efeito, onde que o efeito aparece? Ele não aparece na autoestima ou baixa estima. Então, o tipo de frase não influencia tanto. O que influencia é o tipo de produto. Então, por exemplo, uma coisa que vale para os marqueteiros, né? Produtos luxuosos, tinha lá um conjunto de produtos luxuosos, as pessoas davam scores maiores. O que é óbvio, né? Produto luxuoso você tinha mais vontade de ter. Beleza, né? Aí apareceu um viés de idade. Quando você coloca a idade todo mundo junto, não dá resultado.
Quando você secciona a amostra em pessoas com mais de 30 anos e menos de 30 anos, aparece o efeito. Então, para menos de 30 anos, não dá diferença. Os mais jovens não têm essa associação entre carro e tamanho de pênis, não tem isso. Tanto na baixa autoestima quanto alta autoestima. Agora, quando você tem mais de 30 anos, né, e está na condição de baixa autoestima, ou seja, a média da população tem a giromba maior que a sua, tá? Então, nessa situação, os homens deram uma nota maior para os carros esportivos do que na situação de alta autoestima. Tá? É bem diferente, então, né? É bem diferente. Bem diferente você afirmar isso, assim, né? Porque você teve 2 grupos com estímulos diferentes antes de chegar com alguma conclusão. Isso. Então, primeira coisa, o efeito da idade, né? Segunda coisa, não tem a ver com o seu pênis. Não tem a ver, tem a ver com a ativação. Tem a ver com a ativação. Então, numa situação em que você foi ativado a achar que seu pau era menor, você dava um valor, uma nota maior para o carro esportivo. Mas isso não tem nada a ver com a materialidade da coisa, né? Tem a ver com a ativação, né? E aí vem a próxima pergunta. Será que isso tem a ver com o consumo do carro? Tudo bem, eu coloco você numa situação experimental que você foi lá ativado, você responde um pouquinho diferente, né? Então, só para ter uma ideia, né? Esse slider tem 10 centímetros, tá? A diferença na avaliação da qualidade, do quão você gostaria de ter o carro, muda meio centímetro. É muito pouco. Ainda tem isso. Tem isso, tem o tamanho do efeito da diferença, que é pequeno, tá? Entendi. E, de novo, isso não é relacionado com a compra. O fato de, nessa situação local, eu ter sido ativado... Ai, puxa, eu fiquei com a sensação de que meu pau é menor. Aí eu gostei um pouquinho mais do carro esportivo. Não quer dizer que eu vou comprar, né? Exato, exato. Só que assim, é muito difícil de testar isso na realidade. Tudo bem, eu consigo achar os compradores de carros de luxo esportivos. Mas vou chegar lá, boto o pau pra fora, vou medir? É difícil, né? Não consigo, tá? Não dá pra saber, né? Mas é pouco provável. É pouco provável, tá? Então, veja que, assim, o estudo tem um tamanho de efeito baixo, né? Ele nem foi aceito ainda. E provavelmente desse jeito não vai ser aceito, né, Altair? Então eu acho que não. Não por uma revista séria. Então, eu vou dar até uma coisa crítica desse artigo. Que, por exemplo, esse estudo tem que ter uma variável de controle muito importante, que é renda. Sim. Renda afeta o resultado. Por exemplo, se eu ganho pouco, eu tenho mais vontade de ter uma Land Rover se eu ganho pouco do que se eu ganho muito. Porque os meus amigos todos têm uma porra de uma Land Rover se eu ganho muito. Então não faz diferença. Agora, se eu sou um zoado, tenho dinheiro, não consigo comprar a Land Rover. Então tem uma aspiração, um aspecto aspiracional maior. Você como publicitário sabe isso muito melhor que eu, né? Entende? Então uma variável que não foi controlada nesse estudo é a renda. Sim. Isso acaba com os resultados, e dado que é um efeito pequeno. Tá? E o efeito é pequeno, exatamente. Né? Então, o efeito é bem pequeno. Agora eu entendi a sua crítica à análise, assim, porque é uma crítica em vários pontos, né, Antônio? Não é não é uma coisa na análise que tá zoada, né? Tem várias coisas aí que, né? E essa própria afirmação, né, de que pessoas que acham o seu pênis pequeno sentem mais atração por carros esportivos, né? Não foi bem isso que o estudo concluiu, né? E é meio distante também, né? Tem muitas variáveis no meio, então é complicado, né? Então, assim, mas o efeito da idade foi significativo, então. O efeito da idade é relevante. Então, isso não é a explicação que os autores dão, mas é a explicação da minha parte de etólogo que vem. É de fato o acesso. Quando você é mais jovem, os seus alvos de acesso aspiracionais são outros também, né? Sim, acho que tem isso. Acho que a gente tem também uma geração mais nova hoje, menos ligada em carro. Isso. Carro de luxo, né? Assim, acho que é uma geração que está aos poucos, ainda aos poucos, mas aos poucos ressignificando o que é luxo. Sim, né? sim. O que é aspiracional, né? Tem amigos meus jovens, né, de menos de 30 anos, que a aspiração dele é trabalhar menos dias por semana. Isso, é verdade. É ter uma vida mais produtiva, sabe? É isso. E tudo bem, né? É um movimento, né? Sim. Então, uma coisa interessantíssima desse estudo é o último parágrafo.
Eles colocaram a informação mais legal desse estudo. Olha é o só. seguinte, porque no final da pesquisa, quando acabou tudo, né, eles perguntaram pra pessoa estimar o tamanho real do pênis dela. Certo. Fala aí, quanto você acha? Né? E a pessoa anotou no papel. E aí é interessante, porque os homens que estavam na condição de baixa autoestima, Aham. isso puxou a avaliação do pênis deles pra baixo. O chute que ele deu da Era mais medida do baixo. próprio pênis era mais baixo. Era mais baixo. E o que estava na situação de autoestima puxou pra cima. Então tem um efeito de priming, né? Tem um Isso efeito é ali de interessante âncora. mesmo. Isso é legal. interessante mesmo. É. Para os publicitários, na verdade. Exato. Né? Não. Os publicitários que se danem, né, Otávio? Mas Agora- é interessante entender como a mente humana funciona, né? Assim, Claro. Se você cria uma ancoragem que ativa uma alta autoestima, né, faz com que você comece a jogar pra cima a sua régua, né? Isso. Esse efeito dura pouco, mas é um efeito que acontece assim, né? Para efeitos de consumo ajuda muito. A gente vê isso muito quando você entra numa loja e tem pequenas ativaçõezinhas, que ali você já tá com uma vontade de comprar aquelas pequenas ativaçõezinhas, dá o push final que você Exato. precisa. Na internet Exato. acontece muito, né? Dá um clique. Quando você coloca... Não, o velho truque do outlet, né? O velho truque do outlet é você colocar de tanto por tanto, né? Isso. E aí, se você não raciocinar, o preço novo não tem nada de barato. Exato. Né? Mas ele é mais que barato você que o criou... outro. Exato, você criou essa ancoragem, né? Num preço mais Isso. alto, né? Às vezes é pela facilidade, tipo, compre com um clique. Você vai dar um clique e já comprou. O negócio você não vai verdade. usar pra nada, sabe? Então, Coisa que eu faço, por exemplo, com livros no Kindle. isso, cada um tem o seu. Cada um O tem que seu eu tenho vício, de né? livro no Kindle que eu ainda não li, Pois é. mas comprei porque era baratinho e só precisava clicar uma vez. Então, vimos aqui que o artigo, né? O artigo mais Tem ou menos. vários mas- problemas, É. aham. Então, pode ser que ele venha a ser publicado, mas provavelmente para ser publicado tem que mudar muita Vai coisa ter da uma análise. revisão, vai ter É. uma bela revisão. Talvez ele vire outra coisa. Só que Sim. quando ele for publicado, já passou. Porque já foi publicitado. Inclusive, tem notícias de jornal que entrevistaram os autores. Antes Olha do artigo só. ser aceito. Complicado. Agora, de novo, aqui a gente tá falando de pênis e carro, que é zoeiro, mas, de novo, imagina se fosse um remédio bizarro pra Covid. Exato. Tava lá entrevistando o cara. Imagina sabe? se fosse um tratamento sobre uma doença grave, né? E sim, complicado, tá? Complicado. Jornalistas, porra. Ô, gente, é meia hora de curso. Os velho. próprios cientistas também, né, Altair? pô. Duvido Não, mas- que eles tenham falado, olha, esse estudo nem sequer foi publicado, então a gente Pois ainda é, não teve verdade. validação por pares, né? Então, Isso, muito bem. Acho que é meio cedo da gente, né, Muito dar bem, muito entrevista sobre isso. não Muito é bem, isso? muito bem. Isso, a sua alteridade batendo na minha empatia. Muito bem. Aham. Verdade. Também não devia ter dado entrevista coisa nenhuma, desgraça. Uhum. Mas enfim. E aí, pra fechar o episódio, temos um tema muito interessante também, falando assim de pênis, né? Já tá aqui mesmo, né? Você sabe, por acaso, qual que é o animal que tem o maior pênis da natureza, proporcionalmente ao corpo? Você sabe que já me falaram uma vez, assim, mas eu não tô lembrando agora. É o animal que tem o maior pênis proporcionalmente ao corpo. Proporcionalmente Não ao é o tamanho- corpo, certo? Não é o tamanho nominal. Eu sou o Kid Bengala. É do mar, é do mar, por Não. acaso? Não? Não. Tá, porque já tinham me falado de um animal do mar. Então não sei. Então, é meio do mar, assim, mas não é do mar. É uma ave. Tá bom? É uma ave. É um marreco. Uma ave. O É um marreco. O marreco rabo de Olha espinho. só. Tá. E qual é a Marreco- proporção entre o tamanho médio do pênis do marreco e o tamanho médio da altura de um marreco? Vai. Então, imagina o marreco assim, né? O pênis dele é enroladinho, tá? Fica enroladinho, né? Certo. Mas quando ele estica, o pênis é do tamanho dele, do comprimento dele, não da altura, do comprimento. Vamos deixar na Rapaz. descrição um artigo da Science. Do comprimento é o quê? Da ponta do bico até Até o a rabo. ponta do rabo, é isso? 40 centímetros. Meu Deus. 40 centímetros. Eu tô passada, chocada. Meu
Deus! É a trozoba. Jesus! 40 centímetros. O povo, de novo, o povo tem umas elucubrações bestas. Você vai lá no lago ver os patinhos, né? Ai, que bonitinho, o patinho dá comidinha, o patinho come na sua mão. As pessoas não têm essas representações que as pessoas fazem do diabo? Que é lá o bode, não tem essas coisas? Da pata, a pata lá e tal, né? Véi, bode é um bicho mó sem graça, assim, é mó de boa, você faz bullying, ele cai, desmaia, né? O demônio devia ser o pato. O pato é o bicho mais satânico que tem. Ele estupra a fêmea. Ele tem esse... É um mecanismo evolutivo, Caramba, claro. sério? Ele tem esse mecanismo porque os patos têm muito... são muito promíscuos entre eles, né? E aí esse mecanismo de ter um pênis tão grande é uma estratégia reprodutiva do pato, quando ele introduz o pênis, 40 centímetros, velho, né? Na pata, né? Ele usa esse mecanismo para retirar o esperma dos outros patos e deixar o dele. Tipo, você tá brincando, é mesmo? E chega às vezes, lacera a fêmea, às vezes mata. Porque ele consegue enrolar e desenrolar, né? O Sim, pênis, sim. É isso? Por isso que ele consegue fazer esse movimento de puxar. É o roto-rooter mesmo, sabe? É o Que tentáculo. doideira, assim. que doideira. A vida do pênis pato... do marreco é meio que a língua do tamanduá, é isso? Daí pra mais. Eu acho mais... Eu teria medo. Toda vez que você vê um pato... Olha, a vida do pato... encosta na parede, é isso? Encosta na parede, sai correndo. Sai correndo. A visão do diabo é o pato. Lá vem o pato, pataqui, patacolar. Você é louco, cachoeira! Mesmo. Caramba! Assim, é tenso, né? Essa é uma curiosidade interessante, né? Então, assim, a evolução do pênis tem uma revisão da Nature sobre isso, sobre tamanhos de pênis e o impacto evolutivo, né? Certo. Então, a evolução do tamanho do pênis é muito relacionada com a estratégia reprodutiva do organismo. Então, no pato, como tem muita competição, o pênis evoluiu. Tanto o pênis quanto o receptáculo, né, da fêmea evoluiu para lidar com... Chama conflito armamentista, né, entre macho e fêmea. Né, pelo uso dos recursos e também para gerar prole e tal. Né? E já no ser humano, imagino então que o tamanho do pênis não vai influenciar tanto na capacidade reprodutiva. Assim. Então, o que influencia é o tamanho do testículo. Por e causa não da produção. Do pênis, né? Porque, não do pênis enfim, necessariamente. Se uma pessoa ejacula logo na entrada da vagina, existe já a chance de engravidar. Sim, né? Sim. Mas isso, a gente vê diferenças entre estilos de competição. Por exemplo, você pega gorila. Gorila tem o macho e as fêmeas. O gorila, assim, ele só se um outro gorila brigar com ele e ganhar a posição, aí ele pega todas as fêmeas pra ele. Tá? Certo. Então, gorila tem um pênis pequeno. Bem menor proporcionalmente ao corpo do que o ser humano, né? Certo. Porque a questão é a força. Se você ganha, você copula com todas as fêmeas. Aí o tamanho não importa muito. Em sociedades em que você tem monogamia linear ou você tem poligamia, aí o tamanho do pênis, a pressão seletiva pro tamanho aumenta. Um exemplo é o bonobo. O bonobo é bem mais promíscuo e ele tem um pênis proporcionalmente ao corpo maior que o nosso. Né? O chimpanzé é intermediário para menor. Tá? Então, de novo, reflete as estratégias da espécie, enfim. Tá? E aí, tem 2 temas finais pra gente comentar. Né? O primeiro tema é fundamental, todo mundo deve estar pensando nisso, se tamanho importa. Né? Então, tem uma revisão, também de trabalhos, mostrando assim, o tamanho importa um pouco. Populacionalmente, um pouco. Tá? Mas importa muito mais o diâmetro do que o comprimento. O diâmetro do que o comprimento importa um pouco mais. Tá? Mas importa pouco. De novo, você fica falando que o tamanho importa, é uma explicação da causa final, que afeta a população, tentando explicar a causa eficiente, que é o seu comportamento. Tá? Então você coloca no outro, na natureza, a justificativa de por que você tem um canivete ou uma bazuca. Tá? Os dois matam a gente. Só um demora mais ou demora menos. Mas, né, a questão não é essa. Se você nasceu com os displays cognitivos e físicos que você tem. E a ideia é o que você faz com isso. Tá? Então, não use explicações de causa final para explicar sua causa eficiente individual. Você vai cometer muitos problemas, vai incorrer em generalizações, conservadorismo e até crimes. Tá? Então, a grande mensagem do episódio é essa. E a última coisa, uma informação interessante de saúde pública até, Ken. Tem uma meta-análise com 48 mil pessoas que acompanharam essas pessoas de 1973 até 2011.
né? Uma coorte longa. E eles verificaram o seguinte, que em nações industrializadas, ocidentais, né, eles pegaram, a cada ano e meio, 2 anos, coletas de esperma dessa população, né, e foram mapeando. Ao longo desses 40 anos, mais ou menos, 37 anos, 38, né, a contagem do esperma diminuiu 59%. Caramba! 59% diminuiu, caiu pela metade, mais da metade, a contagem de esperma, e a concentração do esperma caiu 52%. Isso é um dado mundial. A capacidade de produzir espermatozoides, enfim, dos homens, independente de lugar e tal, em nações industrializadas está diminuindo. E está diminuindo rápido. Esse é o negócio, está diminuindo rápido. Então a capacidade reprodutiva dos homens como um todo, independente do tamanho, de ter carro, de não ter, de ter bicicleta, motoneta, o que importa, está caindo, e caindo bastante. Tá? Pegando essa amostra, né, de 73 a 2011, a incidência de disfunção erétil em homens com menos de 40 anos aumentou 26% ao longo das décadas. Tá? Então, esse é um problema de saúde pública grave, tá bom? Grave. E aí tem se estudado razões para isso, porque o efeito é muito grande, muito grande. A qualidade do sêmen tem caído muito, tá? Tanto a quantidade quanto a qualidade tem caído muito, né? Tem um outro estudo, em 1963, se você pegar uma colher de chá de esperma, que é a quantidade média, em 63... você tinha 99 milhões de espermatozoides viáveis por mililitro. 99 milhões, tá? Em 2011, isso caiu para 40 milhões. Caiu quase pela metade. Então, a capacidade reprodutiva das populações está diminuindo, tá? Quais são as causas disso? A gente tem 3 causas principais. Vamos atacar isso em outros episódios, mas só para deixar enunciado. 3 causas principais. Plásticos, pesticidas e alimentação, sobretudo alimentação baseada em ultraprocessado. Vários produtos de plásticos e tal têm várias substâncias chamadas EDCs. Esses EDCs, eles geram um efeito no sistema endócrino. Ele vai mudando o padrão de produção de hormônios, mas é bem aos pouquinhos, tá? Tem artigos mostrando isso em mães grávidas. Então, mães grávidas expostas a EDCs geram filhos homens do sexo masculino com menos testosterona, em média. E menor tamanho de pênis também. Tá? O pênis diminui um pouco. E o tamanho de efeito dessa diferença é pequeno. Tá? É bem pequeno, porque é num estudo populacional. Mas já é o suficiente para possibilitar e gerar pressão nas empresas para a modificação da produção de embalagens, de produtos de plástico. O plástico é um grande problema hoje em dia. Não só pela poluição, mas também por outras questões. Isso vai ser tratado num episódio à frente, tá? Mais pra frente. Então, fica como informação, a gente joga essa pepita, que a gente vai pegar mais pra frente, que muito mais importante que o tamanho do pênis é a qualidade reprodutiva, e isso está caindo rapidamente, tá? Então, os plásticos, pesticidas é uma outra razão, e alimentação baseada em produtos ultraprocessados. Né? Essa é uma discussão longa que vai ser tratada em episódios mais pra frente, mas aqui pode ser apresentado. E uma última informação que também diminui a contagem de esperma em até 5 vezes e a qualidade reprodutiva é o cigarro. Não só de tabaco, mas também de maconha. Diminui também, já tem estudos, estamos na descrição, mostrando que também diminui a qualidade reprodutiva dos homens ao longo do tempo. Tá? Então isso fica como informações de saúde pública. Apesar da zoeira, a gente tem que comunicar umas coisas interessantes também, né? Não é só do marreco, né? Então... Tá certo, não é só de zoeira também que o Naruhodô sobrevive, não é isso, Antônio? Não, a zoeira é o motivo para trazer uma informação correta. O cavalo de Troia, né? A zoeira. Tá certo. Tá? Então, assim, quer comprar seu carro esportivo? Compre. Não quer, não compra. Não precisa ficar olhando para as calças por causa disso, tá? Mas, pra mim, nada melhor do que um Uno com a escada no teto. Esse sim voa, né? O melhor carro pra mim é um Uno. Tá certo, então, tá aí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você.
Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.